A paz do Senhor Jesus. Nesta manhã de domingo 24, de maio, eu quero deixar aqui uma palavra para abençoar o seu dia. Uma palavra poderosa que fala aqui no Salmo 23. Um salmo muito conhecido, que diz sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O salmista Davi, ele expressa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para quem não sabe, salmista Davi, antes dele se tornar o salmista Davi, o rei de Israel, ele foi pastor de ovelha. E ele cuidava das ovelhas de seu pai com o maior zelo. Ele tinha ali o coração naquilo que ele fazia. E ele se preocupava com o bem-estar das ovelhas de uma forma extraordinária. Ao ponto que muitas das vezes os animais selvagens vinham tentar devorar uma das ovelhas, ele partia para cima e enfrentava aquele animal feroz, e muitas das vezes ele conseguia tirar aquela ovelha da boca daquele animal feroz. Muitas das vezes ele expressou no livro de Samuel que ele chegou a matar um urso, matar um leão com a sua espada, com a sua faca, porque ele era um homem que cuidava com zelo. Então, ele, quando se tornou um rei de Israel, ele expressou aqui no Salmo 23 que o zelo de Deus é muito maior e superior ao zelo dele. E ele expressou ali numa condição de ovelha e botou Deus como seu pastor. Então ele expressa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque assim como ele não deixava faltar nada para as ovelhas dele, quando as ovelhas dele estavam bebendo água num local que ali já começava a ficar pisoteado, que a água ficava suja, Davi, sempre guiava essas ovelhas numa nova fonte. Ele sempre levava as ovelhas para um pasto verdejante, quando aquele pasto já estava muito abatido. Então esse era o zelo do pastor das ovelhas, de sempre preparar um verde pasto para a sua ovelha, sempre levar uma fonte de águas tranquila, e qualquer perigo que aquelas ovelhas viessem a passar, ele estaria ali para defendê-lo. Então, na sua expressão de fé, Davi estava colocando o Senhor Deus como seu pastor. E ele falou: eu sei que nada me faltará, nada, porque o Senhor sempre me fará em verdes pastos, sempre me dará uma fonte de água tranquila. Então aqui no versículo 2 fala: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Quer dizer, ele sabia que Deus se preocupava com todas as áreas da sua vida, inclusive até na sua alimentação, na sua segurança, porque ele diz aqui na palavra dele: refrigera minha alma, guia-me mansamente na vereda da justiça por amor do seu nome. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é uma expressão que Deus cuidava de sua segurança, que ele não teria medo, porque ele sabia que tinha um segurança que cuidava da vida dele. Então ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então é essa confiança que Davi tinha, que Deus estava com ele. Você tem que hoje, nesta data, ter a consciência que Deus está contigo. Deus está guardando a sua vida. É importante você expressar a sua fé com atitude, não somente com palavras. Hoje nós estamos vivendo aí
essa pandemia do coronavírus, onde as pessoas estão enjauladas dentro dos seus próprios lares. Tem pessoas que não saem nem na porta. Tem pessoas que não vai a lugar nenhum, prisioneiro de um sistema. Então, amados, estão levando muitas pessoas ao desespero. E as pessoas não têm a fé que Deus está no controle da sua vida. E aqui diz a palavra: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque Deus está comigo. Você tem certeza que Deus está contigo? Aí ele disse: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então Davi tinha certeza que os inimigos dele iam ser abatidos. Porque Deus ia ali preparar uma mesa na presença dos seus inimigos e ungir a cabeça dele com óleo, e o cálice dele ia transbordar. Amados, a graça de Deus, ela veio transbordar nas nossas vidas, e quando a graça de Deus transborda, a gente adquirimos uma fé que nós enfrentamos qualquer obstáculo. Dias maus, dias ruins, dias difíceis, não importa o que você esteja passando nesta manhã, mas que você tenha Deus como seu pastor, porque Ele te fará deitar em verdes pastos, Ele há de guiar a fonte de águas tranquila, Ele há de refrigerar sua alma, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque Deus está contigo. Deus é contigo. Deus está no controle da sua vida. Isso é, se você permitir. E ele fala: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então Davi, ele tinha prazer de estar na casa do Senhor. Ele tinha prazer de aprender mais na casa de Deus. Então o próprio salmista, ele fala: me alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então você vê que Davi, ele tinha essa fé, essa convicção que estar na casa do Senhor daria a ele cada dia mais segurança, porque ele sabia que ali ele ia vencer. Porque ele fala aqui na palavra de Deus, né? Olha, alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, vamos à casa do Senhor. Então ele tinha alegria quando as pessoas convidavam ele para uma reunião. Alegria, ele se alegrava quando alguém chamava ele para ir à casa de Deus. Então, amado, isso aí que é uma expressão de fé. Davi tinha essa fé, ele tinha esse prazer, porque ele sabia que na casa do Senhor é onde ele aprendia mais de Deus, é onde ele conhecia mais de Deus. E muitas das vezes nós não podemos conhecer Deus pelos nossos próprios méritos, nem pelos nossos próprios caminhos, e nem por nenhum outro tipo de atalho, a não ser estar na presença de Deus. Porque é Deus que nos revela o caminho. Deus revelou o caminho para a nação quando Jesus Cristo foi ser batizado para tirar o pecado do mundo, e ali ele foi apresentado como filho. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Né? A eles ouvis. Então Jesus foi apresentado e ele foi guiado até a cruz para morrer pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões que hoje lhe aflige. Eu quero deixar aqui uma ilustração da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Uma certa pessoa, um homem, ele fez uma grande dívida e ele não tinha como pagar essa dívida. E ele resolveu fugir porque ele ficou com medo. E ficou 10 anos trabalhando de dia e de noite, se esforçando o máximo para conseguir recursos para pagar essa dívida, e ele não conseguiu nenhuma parte. Ele lembrou que o seu pai era um empresário, um fazendeiro muito conceituado, tinha uma condição financeira boa. Ele decidiu chegar até a casa do pai e querendo que o pai o contratasse ele como um empregado,
para que ele pudesse trabalhar para o seu pai todos os dias da sua vida, como servo, como empregado de seu pai, porque ele já estava atormentado com uma grande dívida. E ali ele volta à casa do pai, e ao chegar à casa do pai, ele começa a falar sem ouvir. Esse é o mal de muitos, né? Falar muito e ouvir pouco. E ele falou, pai, eu estou desesperado. Eu estou há 10 anos sofrendo, de dia e de noite. Eu me acometi de uma grande dívida há 10 anos atrás nesta cidade. E eu, com vergonha de pedir ao Senhor, de comentar para o Senhor, eu fugi, pai. Trabalhei de dia e de noite e não consegui nada. Estou sofrendo há 10 anos. Me ajuda, pai, a pagar essa dívida. Eu estou disposto a ser o seu servo, o seu empregado. Não precisa nem me chamar de filho, me chama de empregado, mas eu quero que você me ajude a pagar essa dívida. E o seu pai começou a sorrir e disse, meu filho, às vezes a gente quer andar pelos nossos próprios caminhos. Há caminho que parece bom, mas o fim dele é complicado. Ele achou que poderia resolver tudo sozinho. O pai lhe disse, meu filho, há 10 anos atrás, quando você fez essa dívida e fugiu, o cobrador veio aqui na minha porta e eu paguei a sua dívida. Todinha, filho. Ele lhe ameaçou e eu, por amor à sua vida, eu paguei toda a sua dívida. Você está sofrendo desnecessariamente há 10 anos por uma dívida que já foi paga. O que eu quero concluir com você neste momento? Talvez você está há mais de 10 anos, 20 anos, lutando contra o pecado. Talvez 50 anos, 60 anos, não importa o tempo, quantos anos você tem. E muitas das vezes você se esforçou, lutou para se livrar dos seus pecados. Orou de dia e de noite, subiu o monte, jejuou, ainda continua sentindo afligido pelo pecado. Quero dizer para você que há 2020 anos atrás, Jesus pagou pela sua dívida. Jesus, ele tirou os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões, quando foi imposto sobre ele por João Batista no ato do seu batismo. Ele foi levado ao deserto e quando ele voltou, ele disse, perdoados já estão os seus pecados, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar e dar liberdade aos cativos e aos presos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da remissão, o ano da dívida paga. E ele chegava em certos lugares, as pessoas iam até ele com fé, e ele lhe dizia, perdoados já estão os seus pecados. Então eu quero dizer, não sofra por uma dívida que já foi paga. Apenas venha aprender um pouco mais da palavra de Deus, venha conhecer a verdade que liberta. Eu sou o pastor Jaime Teixeira. Estou ali na comunidade cristã resgatando vidas para o Senhor Jesus, na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Todo domingo, toda quarta, toda sexta, eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida e mostrar para você que a sua dívida já foi paga e que Deus está no controle da sua vida e que você não vai ser apenas um servo de Deus. Ali você terá a oportunidade de se tornar um filho de Deus. Amém? Essa é a minha mensagem para você nesta manhã.